Convido você nessa noite a abrirmos a palavra do Senhor e no livro de Apocalipse, onde nós temos seguido, capítulo de número 3. Hoje nós vamos ver a igreja de Filadélfia. Filadélfia, que é chamada a igreja fiel, a igreja que não teve nenhuma repreensão sobre si. Então, capítulo número 3 do livro de Apocalipse, o verso de número 7. A palavra de Deus assim nos diz nessa noite. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Você está com a Bíblia aí? Acompanhe para juntos participarmos da leitura da palavra de Deus. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Vamos lá? Vamos juntos? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, abençoa a tua palavra aos nossos corações, nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A igreja de Filadélfia, uma igreja que não teve nenhuma repreensão sobre si. Uma igreja aprovada. Quantos aqui gostariam ou querem ser aprovados por Cristo? Levante a sua mão. Fale assim: eu quero ser um cristão aprovado por Cristo. É o desejo de todos nós. Ao chegarmos na casa do Senhor, ao buscarmos a face do Senhor, recebermos a vitória que está em Cristo Jesus. O amor do Senhor é que faz toda a diferença. A cada uma das igrejas o Senhor se revela. E nessa igreja de Filadélfia, ele se revela como aquele que é o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O livro de Apocalipse é um livro que tem muita coisa importante, muitas coisas preciosas. Certa ocasião alguém chegou e abordou uma pessoa simples que estava lendo o livro de Apocalipse e falou assim: eu tenho certeza que você não está entendendo coisa alguma desse livro que você está lendo. É um dos livros mais difíceis da Bíblia. E para surpresa daquela pessoa, o leitor falou assim: não, eu estou entendendo sim. Eu entendo que Jesus é o vencedor, que Jesus venceu no final. Irmãos,
Essas cartas do livro de Apocalipse trazem a mensagem mais concisa, mais simples e fácil de entender, que qualquer pessoa pode entender. A cada uma dessas igrejas, ele a chamou para o arrependimento. Todos nós precisamos entender da importância do arrependimento na nossa vida. Nós estamos por comemorar os 500 anos da Reforma Protestante, agora no mês de outubro, quando Martinho Lutero, ele afixou nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Muitas dessas teses chamavam a igreja ao arrependimento. Chamavam a pessoa à necessidade do arrependimento. O que é o arrependimento? É eu fazer com que a minha mente se volte para ser segundo o coração de Deus. E há uma necessidade que a nossa mente esteja totalmente voltada para Cristo. E quando ele vai à igreja de Filadélfia e a Esmirna, as duas que não são chamadas ao arrependimento, somente essas duas, a necessidade do arrependimento, de uma contínua atitude, de um coração quebrantado, continua presente na nossa vida. O cristão, para vencer, ele precisa ter um coração quebrantado. Aquele que se quebranta, aquele que se humilha diante do Senhor tem vitória. A igreja de Filadélfia, por volta do ano 17, aconteceu um terremoto naquela cidade. E as estruturas da cidade foram abaixo. Mas a cidade veio a ser reconstruída. E a promessa final sobre a igreja de Filadélfia é que o Senhor, ao vencedor, no versículo 12, diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ou seja, Deus tem o poder de tomar a nossa vida e fazer com que nós permaneçamos, que nós sejamos perseverantes, que nós sejamos fiéis, que nós guardemos a vitória que está em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, que cada um seja encontrado fiel. E eu gostaria nessa noite de nós vermos sete marcas de como ser uma igreja fiel. 7 características que podem fazer de cada um de nós uma igreja fiel. Cada um de nós um servo fiel. Cada um de nós um cristão verdadeiro, um cristão fiel. E a primeira delas relaciona-se ao nome Filadélfia. O nome Filadélfia significa amor fraternal. O nome, vamos repetir? Amor fraternal. A primeira característica para que uma pessoa seja encontrada fiel é se estiver nela o amor de Deus. A igreja é a comunidade do amor. A igreja necessita do amor. A palavra do Senhor diz que Deus é amor. E aquele que está em Deus vive em amor. Ao chegarmos na casa do Senhor, nós esperamos encontrar amor. Nós esperamos encontrar essa característica central do Evangelho, que é termos o amor de Deus em nosso coração. E eu louvo ao Senhor porque eu tenho visto aqui na igreja, muitas vezes, em muitos aspectos, irmãos que têm demonstrado essa característica. Tanto no trato com as crianças, tanto no trato com os jovens, com adolescentes, com homens, com mulheres, com idosos, pessoas que têm demonstrado a característica central do Evangelho, que é o amor. Abra sua Bíblia comigo um pouquinho, mantenha aí em Apocalipse capítulo 3, mas abra comigo no Evangelho de João, nas palavras do Senhor Jesus, capítulo 13 do Evangelho de João, versículos 33 e 34. João 13, 33 e 34. O Senhor Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis
uns aos outros. Vamos repetir juntos? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A igreja do Senhor Jesus, a igreja fiel, é uma igreja que conserva no seu coração o amor de Deus. É impossível nós sermos verdadeiros cristãos e sermos fiéis a Cristo se o amor for embora. Quando o Senhor escreveu através das igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, ele trouxe uma expressão que o pastor Aguiar salientou na primeira carta, que foi assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: como está essa característica na sua vida? Como que está a temperatura do amor no teu coração? Como que está a sua vida sendo marcada por amor, tanto na sua família, quanto no contexto social onde você vive, no seu local de trabalho, no seu local de estudos? As pessoas percebem em ti o amor de Deus no seu coração. As pessoas percebem que você realmente tem esse amor, essa característica central do Evangelho, que é o amor de Deus presente em sua vida. Nenhum de nós é perfeito, todos nós somos falhos. Mas o amor de Deus, pelo amor de Deus, nós podemos viver e conviver uns com os outros. No céu, nós temos que... Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Quem quer levantar? O teu irmão levantou as duas. Nós queremos ir para o céu. Agora o céu é um lugar de amor. Nós precisamos aprender a exercitar o amor de Deus aqui entre nós. Uma igreja vitoriosa, uma igreja fiel, é uma igreja que tem amor em seu coração. Amém? Você está conservando esse ingrediente central. Jesus disse que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Às vezes nós podemos falar assim: ah não, eu amo meu irmão, mas eu amo como Jesus o amou. Isso muda tudo, irmãos. Jesus amou de uma forma completa, de uma forma perfeita. A qualidade do nosso amor deve ser um amor total, desprendido como o amor de Cristo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Segunda característica que nos fala acerca de uma igreja fiel, para sermos uma igreja fiel, é uma igreja que entra pela porta que Deus abre. Note lá o que está escrito lá no livro de Apocalipse, volta lá para o texto, diz a palavra de Deus que o Senhor se revelou, diz: aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti quantas portas? Quantas portas? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah não, eu quero encontrar muitas portas abertas. Mas nós podemos entrar por todas as portas abertas? Não, nós temos que entrar por uma porta apenas. Nós precisamos de uma porta apenas. Muitas vezes nós ficamos apreensivos pelo amanhã. Normal, todos nós. Mas nós não podemos nem por um segundo fazer alguma alteração no amanhã por nossa própria capacidade, senão pelo poder de Deus. E nós precisamos
entrar pela porta que Deus abre. Essa expressão fala de oportunidade. Deus sempre tem uma oportunidade preparada para cada um de nós. Mesmo no seu dia mais difícil que você está passando, na hora mais amarga que você possa atravessar na sua vida, Deus sempre tem uma porta aberta. E a palavra de Deus diz: e essa porta aberta ninguém pode fechar. Esta porta aberta ninguém pode fechar. A necessidade que nós temos é entrar por essa porta aberta. A porta aberta fala da necessidade de nós entrarmos para falarmos de Cristo. Aquela igreja precisava falar de Cristo para os outros, precisava levar o nome do Senhor Jesus. Irmão, se há uma coisa que abençoa a igreja de Cristo, é quando nós falamos do Senhor a outras pessoas. Peça a Deus, fale: Senhor, me ajude a falar do teu nome para mais alguém, para um amigo meu, para aquela pessoa que está tão distante de ti, mas que eu possa ser um canal para levar o teu nome para aquela pessoa difícil, para aquela pessoa amarga, para aquela pessoa sofrida, para aquela pessoa que às vezes eu tenho dificuldade, que eu possa, Senhor, levar o teu amor, que eu possa entrar por esta porta que o Senhor tem preparado para mim. Deus tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta aberta não necessariamente é no sentido das vezes nós temos as nossas realizações. Existe realização maior do que levarmos alguém a Cristo? De fazermos a diferença na vida de alguém para a eternidade? Eu penso que não. Deus quer que você seja um canal através do qual você possa entrar pela porta do Senhor. Jesus, ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E ele disse: entrai pela porta, que tipo? Larga ou estreita? Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Deus tem uma porta para a igreja fiel. Deus tem uma porta para aquele que se coloca diante dele. Deus tem uma porta para você. Amém? Deus sempre tem uma porta aberta. E eu fico maravilhado com esse fato, que a porta está aberta. Muitas vezes nós damos com portas trancadas, mas Deus tem uma porta aberta e tem o segredo que abre aquela porta. Às vezes difícil, que nós não imaginamos, Deus tem como abrir aquela porta difícil para trazer a solução, a bênção, a resposta que eu e você precisamos. Amém? Terceiro lugar, fala que essa igreja tinha pouca força. Diz assim: e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma igreja fiel é uma igreja que depende da força que vem do alto. A igreja fiel do Senhor Jesus, ela não está baseada ou apoiada nas próprias forças, nos recursos pessoais. Mas a igreja fiel do Senhor Jesus depende das forças do alto. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, quando ele fala acerca do espinho na carne. 2 Coríntios, ele diz, capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o que ele disse? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E ele então diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é então que eu sou forte. Olha que coisa contrastante. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Quando às vezes nós achamos que nós somos fortes, a tendência é deixarmos de confiar em Deus. A tendência é acharmos que nós podemos pela nossa própria capacidade. A tendência é nós acharmos que nós não precisamos da ajuda de Deus. Mas quando nós somos fracos, nós reconhecemos: Senhor, eu preciso muito de Ti. O problema está grande, a luta é imensa. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Venha ao meu socorro. Irmãos, essa condição nos coloca num privilégio imenso de sermos receptores da graça de Deus, o poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Talvez você se veja hoje passando por momentos que você se vê impotente para resolver ou trazer solução. Dependa das forças que vêm do alto. Não confie nas suas fontes. Confie nas fontes que vêm do Senhor, na fonte que vem da sua palavra. A palavra de Deus sempre tem a resposta segura. A igreja fiel depende da força que vem do alto. E é uma coisa interessante, que existe uma diferença entre fraqueza e entre pecado. Fraqueza é algo que Deus vem ao nosso encontro. O pecado, Deus não vem ao nosso encontro. Deus ele reprova o pecado, Ele rejeita o pecado. Mas olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26, a palavra nos diz assim: que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu sou fraco, como disse o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Quando eu dependo de Deus e não de mim mesmo, é que eu tenho as condições para ser um servo fiel, um filho fiel, alguém que há de prevalecer sobre o mal e vencer na batalha. Amém? Sermos dependentes da força do alto. Em quarto lugar, uma igreja fiel, mesmo sendo fiel, enfrentará oposição. O fato de você ser fiel não quer dizer que você não vai passar por lutas. Aquela igreja de Filadélfia diz assim, que eles estavam enfrentando a sinagoga de Satanás. No versículo de número 9, diz a palavra de Deus que eles estavam enfrentando a sinagoga de Satanás. Diz aqui: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. No meio da tribulação, da hora mais difícil, o Senhor Jesus prometeu estar conosco. Sermos fiéis não quer dizer que nós não vamos passar por problema. Se eu pedir para todo mundo que está passando por problema aqui levantar a mão, eu acho que todo mundo vai levantar a mão, não vai? Quem levanta a mão aí, levanta. Pode levantar. Passamos por tribulação, passamos por aflição, mas passarmos por perseguições por causa do nome de Jesus, passarmos no estreito por causa do Senhor Jesus, por você levar a sério o seu compromisso com Deus, isso significa fidelidade. Leve a sério a tua vida com Cristo, o teu andar com o Senhor. Não negaste o meu nome.
Irmãos, a pior coisa para um cristão é quando ele falha, como Pedro falhou, negando o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos nos levantar. E Deus deseja que nós guardemos na hora da provação. Aqui no versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, nós estamos vivendo em dias que nós não sabemos como será o amanhã. As ameaças, tanto externas quanto internas, as forças do mal conspirando, a perspectiva do surgimento do anticristo, desse homem do mal, desta força do mal, dessas conspirações espirituais contra a vida cristã. A palavra de Deus diz: eu te guardarei na hora da provação. Eu te guardarei. Irmãos, a palavra de Deus diz que o fiel enfrentará oposição. Jesus disse: se me perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Não espere uma vida tranquila, não espere uma vida sossegada. Se você ama Cristo, pode esperar que virão tribulações, perseguições, momentos difíceis, momentos talvez que você vai chorar, momentos que o seu coração vai ficar apertado. Mas a palavra de Deus que o Senhor diz: eu te guardarei, eu serei contigo até o fim, nunca te deixarei, de maneira nenhuma te desampararei. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, mesmo na hora da provação, mesmo na hora de perseguição, nós podemos prevalecer sobre o mal. Essa é a vontade de Deus, este é o querer do Senhor para nós. Amém? Uma quinta característica que fala acerca de uma igreja fiel está no versículo de número 11, diz assim: conserva o que tens, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é o alvo, o objetivo que nós como cristãos almejamos na nossa jornada com Deus. O apóstolo Paulo escreveu sobre esse assunto, e você pode abrir comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz acerca desta hora, desta coroa, que nós tanto almejamos, que nós tanto desejamos, e para abençoar a nossa vida. Ele diz aqui no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz assim, começando do 6, diz: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o versículo 8, vamos ler juntos comigo? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. A coroa que Deus prometeu aos que o amam. Nós cantamos aquele hino, Rude Cruz se erigiu, não é? Levarei a minha cruz, até por uma o quê? Até por uma coroa trocar. A palavra de Deus diz que a coroa de glória está com o Senhor, e Ele tem reservado, não somente para Paulo, como ele diz, mas ele diz assim: mas para todos quantos amam a sua vinda. Deus quer que você conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O fiel é alguém que conserva o que tem para alcançar a coroa de vitória que o Senhor lhe prometeu. Conquista a vitória, caminha para a vitória, não desanime, persevere, guarde até o fim. O apóstolo Paulo falou assim: a coroa que o Senhor tem preparado não somente para mim,
mas também para todos quantos amam a sua vinda. Aqui fazer uma pergunta: você ama a vinda de Cristo? Você ama a vinda de Cristo? Se Jesus chamasse hoje, você preferia ir ou ficar? Mas às vezes nós ficamos tão presos, irmãos, a essa vida. Que Deus nos ajude a não ficarmos tão presos ou ficarmos tão centrados nesta vida como se fosse o objetivo final. Irmãos, o que temos aqui não importa. A palavra de Deus diz que o realmente importa é aquilo que Deus preparou para nós. Então, quando às vezes estamos no momento de partir, eu admiro isso em muitos irmãos, que quando está chegando a hora de partir, que quando está chegando a hora de morrer, não se entregam, porque eu vou morrer. Não, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. A minha vida está em tuas mãos. Eu estou indo para a tua presença. Eu vou com paz, eu vou com segurança, eu vou com tranquilidade, porque eu sei o que me espera do outro lado. Aleluia. Eu sei o que me espera do outro lado. Essa é a vontade de Deus, aquele que conserva o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Irmão, nós vamos correr riscos. O inimigo vai tentar em algum momento tirar da sua vida os méritos, as bênçãos que Cristo deu para você. Guarde o que você tem. Guarde pela palavra. A vida cristã não é feita de grandes expressões, mas é feita do arroz com feijão, daquele pão diário que nós temos, do maná do céu que Deus nos dá, de você andar com Jesus, palavra e oração e comunhão. Palavra, oração, andar com Deus, buscar o Senhor, viver a vida cristã na simplicidade das palavras de Cristo. Guardar a sua fé até o final. Não desanime, não entregue os pontos. A palavra de Deus diz, em sexto lugar, diz: a igreja fiel é uma igreja que espera o Senhor Jesus. Ele diz aqui no versículo de número 11, diz assim: venho quando? Sem demora. A expressão no grego é venho de táxi. Sabia? A palavra, eu comentava com o pastor Cristiano, é taqui, né? É taxu, não é? Mas o U, na verdade, escreve com I, né? Então, taqui. Então, quando você vê assim, táxi, né? Ou então hoje a pessoa fala Uber, ou outro, Cabify, né? Cabify, né? Mas táxi é a expressão mais bíblica que existe. Venho sem demora. Quantas vezes você precisa ir para um lugar, no meu tempo a pessoa fazia o sinal assim para chamar o táxi, hoje chama de outras formas, não é? Você pega o celular e chama pelo celular, e outras coisas você pode resolver, mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vem sem demora. Venho sem demora. E a pergunta que nós devemos fazer é: eu estou aguardando o meu Senhor voltar? Eu estou esperando por Ele? Espere um pouco mais, aguarde um pouco mais. O pastor Paulo Brito tem uma música falando assim: espere um pouco mais, aguarde um pouco mais. Jesus está voltando. Não desista, não pare, prossiga, fixe na palavra, conserve a sua fé. O Senhor virá. Aguarde a sua volta. Irmãos, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que está cada vez mais perto, pertíssimo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor virá. Lutero, que foi também um dos que fez a reforma, ele dizia assim: vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Eu vivo como se Cristo fosse voltar amanhã. Será que é essa a nossa perspectiva? De esperarmos o Senhor Jesus, de aguardarmos o Senhor Jesus? E a palavra
Em sétimo lugar, conclui que o fiel será uma coluna. O fiel será uma coluna. O que é uma coluna? Aqui na igreja nós temos algumas colunas metálicas que estão aqui, e aqui fica bem visível onde estão os câmeras ali. A coluna é o que sustenta. Deus diz que Ele fará aquele fiel uma coluna. Alguém está olhando para você e dizendo: eu quero ser um cristão como ele é. Eu quero ser uma cristã como ela é. Eu quero ser parecido com ele ou com ela, porque ele se parece com Jesus. Amém? Você tem se parecido com Jesus. Você tem seguido o exemplo do Senhor Jesus. E a palavra tem essa promessa: o fiel será uma coluna. Alguém olhando para você. Houve uma família da igreja, um casal que chegou para a igreja porque todos os dias eles viam no condomínio onde moravam aquela família pegando a Bíblia e saindo de manhã e vindo para a igreja. E certo dia pararam e viam o testemunho, viam as atitudes, viam o modo de viver daquela família e falaram assim: nós queremos ir com vocês, podemos? E ela falou: claro, né? E viram e chegaram e se entregaram a Cristo, porque viram o testemunho de alguém que estava andando com Jesus. Falarmos é uma coisa, mas uma frase que havia no quartel, quando lá estava, diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Deus quer que nós tenhamos exemplo, que nós possamos ser como Cristo, que nós possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. É possível ser fiel. Gostaria de concluir essa palavra dizendo: é possível ser fiel. É possível sermos fiéis. Deus nos chama a sermos fiéis. Pelo sangue de Jesus, nós podemos prevalecer. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos prevalecer. Nós podemos vencer e alcançar a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus nos chama a sermos como a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel. Eu gostaria que nesse momento nós curvássemos nossa fronte. Onde você está? Onde você está? Será que hoje você está pronto? Será que hoje você está pronto para ir com Cristo? Se o Senhor te chamar, você poder falar assim: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Eu estou nas tuas mãos. Eu estou pronto. Ou será que nessa noite você diria: pastor, eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver com Cristo. Tem alguma coisa que eu preciso acertar, que eu preciso que o Senhor Jesus me dê um tempinho mais, para que eu conserte esse aspecto da minha vida. Esse aspecto da minha vida está fora do lugar, não está, eu sei que não está do jeito que Deus quer, mas eu quero acertar a minha vida com Deus. Eu quero colocar a minha vida na presença de Deus. Eu quero buscar ao Senhor. E se você sabe que você precisa ser fiel, e se você quer ser fiel, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está aqui. A carta a Filadélfia conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nas muitas cartas ele diz, ele chama a igreja ao arrependimento, ao compromisso, a uma busca do Senhor. Nessa noite, se Deus porventura está chamando você, a você ser um cristão mais fiel, um cristão fiel, que ame ao Senhor Jesus, e você quer renovar o seu compromisso com Deus, vamos nos colocar em pé. E enquanto nós estamos aqui, se o Espírito Santo está falando com você, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha a esse altar, dobre-se na presença do Senhor.
E talvez você esteja falando assim: Senhor, eu tenho andado contigo, mas eu tenho passado por lutas, por perseguições, por problemas, por necessidades. Eu preciso do Senhor na minha vida. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Vamos orar juntos nessa noite, pedindo a graça de Deus sobre o nosso coração. Deus está falando o nosso coração. A palavra é: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns estão chegando, saia você também, venha aqui à frente. Deus está movendo a sua mão, porque Ele quer que você alcance a coroa da vida, a coroa da vitória. Ele quer que você seja não um vencedor, mas a palavra de Deus diz: Ele quer que você seja mais que vencedor. Ele quer que você receba toda a vitória. Ele quer que você seja filho. E a palavra tem uma promessa. Eu disse assim: Ele quer que você se assente com Ele no seu trono. Ele quer que nós estejamos unidos com Ele de tal forma que a nossa vida tenha toda a vitória que nós precisamos. Ele quer que nós sejamos encontrados fiéis. Fiéis. Pelo sangue do Cordeiro nós podemos ser fiéis. Pelo poder do Espírito Santo nós podemos ser fiéis. Irmãos, nós estamos vivendo em dias que o inimigo tem tentado roubar a coroa de muitos. Mas o sangue do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus está aqui para restaurar, para resgatar, para fortalecer, para que nós possamos ser aquele filho, aquela filha amados do Senhor, para vencermos pelo sangue do Cordeiro de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Ouça o que o Espírito Santo tem para o seu coração. Arrependa-se, humilhe-se, quebrante-se. Não dependa da sua força, dependa das forças que vêm do alto. Como disse o apóstolo Paulo: quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Quando eu me prostro ante o meu Deus, é então que eu encontro a vitória, é que eu conquisto as bênçãos do Senhor. Pai, nessa noite nós estamos unidos aqui em oração, ó Pai. Nós queremos ser a igreja fiel. Nós queremos ter amor em nosso coração. Nós queremos, ó Deus, que ter o amor de Cristo na nossa vida. Nós queremos ter, ó Deus, entrar pela porta do Senhor. Jesus Cristo é a porta certa. Nós queremos entrar pelo Senhor Jesus. Nós queremos ser guardados no aprisco do bom pastor. Nós queremos estar em união contigo. Ó Pai, nós queremos prevalecer sobre o mal. Nós queremos conservar o que temos. Nós queremos aguardar a Tua volta. Nós queremos, ó Deus, ser coluna no santuário do Senhor. Ó Deus, ouve a oração deste irmão, desta irmã, desta vida que está aqui, ó Deus, nesta noite. Ó Deus, e de todos nós que aqui estamos, ó Pai, nós queremos alcançar a bem-aventurança eterna com o Senhor Jesus, no Senhor Jesus, pelo poder do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, fala conosco, Senhor, move a Tua mão e nos leva para o Teu altar, Senhor, e nos leva para junto da Tua santa presença, para sermos renovados, fortalecidos e curados e mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Teu nome nós oramos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.